Graça e paz para você que está me vendo agora e por meio das suas redes sociais. Não importa nem o dia e nem a hora. Muito obrigado porque você está me permitindo entrar na sua casa, porque você tem essa confiança de me receber aí. E que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Seja bem-vindo a esse canal, seja bem-vindo a essa plataforma. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro. E hoje eu quero trazer para você uma mensagem no Salmo 119, verso 11. O tema vai ser: guardemos a palavra de Deus no nosso coração. Pelo título da mensagem você já deve ter captado aí qual é o verso, qual é o versículo que eu vou ler para você e que nós vamos aqui meditar nesse momento. Quero convidar você a se inscrever aqui no canal, a se inscrever aqui nessa plataforma. Quero convidar você a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Quando você curte esse vídeo, você informa ao algoritmo que você está gostando e que você tem interesse em receber mais conteúdos desse canal, dessa plataforma. Quando você comenta e quando você compartilha, a plataforma também entende que você está gostando, que você quer receber mais conteúdo e ela envia para mais pessoas quando você compartilha e quando você comenta. E eu quero pedir para você que você faça isso aí, tá bom? É grátis, só leva alguns segundos para você curtir, comentar e compartilhar nos seus grupos e nas suas redes sociais. E isso vai me deixar muito feliz, porque assim a palavra de Deus vai sendo pregada. Vem comigo. Antes de eu entrar no conteúdo da mensagem, eu quero falar para você o roteiro. Eu vou vou contar para você uma ilustração do Reino de Deus. Vou falar sobre meus livros, sobre meu novo livro, tá? E vou entrar com o conteúdo da mensagem, ou seja, fica aqui até o final que tem muita coisa legal, tem muita coisa edificante para que você seja abençoado com esse conteúdo. Que esse é o objetivo, é o meu objetivo nas redes sociais, trazer conteúdo que venha edificar a sua vida, venha abençoar a sua vida, venha trazer algo de bom para você. Dito tudo isso, vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Quando você curte, quando você comenta e quando você compartilha, você está informando ao algoritmo que você está gostando desse conteúdo, que você quer receber mais conteúdos aqui nessa plataforma e você está interessado em que outras pessoas também vejam esse conteúdo. E com certeza você vai me fazer muito feliz quando você curtir, comentar e compartilhar. E assim essa palavra vai sendo levada, e esse é o objetivo desse ministério que Deus colocou nas minhas mãos, para que eu possa estar aqui pregando a palavra. Vamos lá. Eu quero contar para vocês uma ilustração do Reino de Deus. O título dela é A Bíblia Empoeirada. Vamos lá. Certa feita, numa casa, a mãe resolveu chamar o marido e o filho pequeno, seus 4, 5 anos, para ajudar naquele faxinão que normalmente é feito, geralmente final de ano, né? A gente pega e revira armário, olha em cima de armário e revira gaveta e vê roupa que possa doar, enfim, aquele faxinão que é bem comum no final do ano a gente fazer. Então, no meio dessa grande faxina, dessa grande operação de limpeza dentro da casa, a mãe, a mulher, a irmã, achou no alto do armário uma Bíblia que estava dentro de uma sacola toda empoeirada. Nisso, ela já vinha limpando, pegando outras coisas e avisando para o filho. O filho, por ser pequeno, ajudava a colocar. A mãe dizia: ó, coloca naquele canto ali, separado, isso eu vou jogar fora. Coloca naquele outro canto, que isso eu vou ver depois para que serve, coisa e tal. Então a mãe pegou aquela Bíblia. O filho viu
viu aquele livro, ele nunca tinha visto antes, o que ele pensou? Mãe, que livro é esse aí? Então a mãe pegou e contou para ele: meu filho, isso aqui é a Bíblia, é a palavra de Deus. Ela é a coisa mais importante que a gente deve ter dentro da casa da gente. Esse livro aqui é por onde Deus fala com a gente. Ele fala para a gente as coisas que Ele quer que a gente faça. Ele fala para a gente as coisas que Ele não quer que a gente faça. Essa palavra aqui, ela é muito importante. Ela ensina a gente como é que a gente deve proceder, como é que a gente deve fazer para ser uma pessoa boa em todas as áreas da vida. E a mãe foi falando, fazendo muitos elogios à Bíblia. A mãe estava fazendo muitos elogios à palavra de Deus. E o menininho então virou para ela e falou: mãe, se a senhora está dizendo que esse livro é tão importante, por que ele estava jogado em cima do armário todo empoeirado? A mãe ficou sem resposta, que criança tem hora. Quem é pai sabe disso. Quem é pai, quem é mãe sabe disso. Criança pequena muitas vezes faz umas perguntas que deixam a gente sem resposta. Essas crianças às vezes fazem uns questionamentos que deixam a gente sem saber o que dizer. Pois é. Então essa mãe olhou e em fração de segundos ela pensou: eu não posso mentir para o meu filho. Eu acabei de contar para ele que a Bíblia é a palavra de Deus e realmente eu estou agindo errado. Eu deixei a palavra de Deus toda largada, toda jogada. Essa mãe resolveu falar a verdade: meu filho, olha só, realmente tudo que eu falei para você é verdade. Eu é que fui muito relaxada, eu e seu pai fomos muito relaxados e deixamos a Bíblia toda empoeirada lá em cima, mas nós vamos fazer diferente a partir de hoje, tá? Você vai colocar essa Bíblia ali naquele cantinho ali, no que eu vou ver depois, ou seja, aquilo ali que eu vou ver depois, eu vou separar, mandar lavar alguma coisa, alguma roupa que tem ali, e essa Bíblia eu vou limpar e eu vou colocar na nossa cômoda ali, ó, do lado da cama. Então eu, seu pai e você, nós vamos começar a ler a palavra de Deus aqui em casa todos os dias, para todos os dias nós começarmos a aprender um pouco daquilo que Deus quer que a gente aprenda, aquilo que Deus quer que a gente faça. Tá bom assim? Aí o filho ficou feliz da vida. Tá bom, mamãe, eu quero conhecer o que Papai do Céu fala com a gente, e eu quero ler esse livro aí. Moral da história. A moral da história é o seguinte: serve para mim e serve para você. Não faça da sua Bíblia um apoio para você botar um tablet ou como é que se diz, um amuleto aberto no Salmo 91, achando que isso vai espantar o mal, ou jogá-la empoeirada em cima do armário, como essa mãe fez, ou fazer da Bíblia apenas um desodorante debaixo do braço quando vai para a igreja e só. Não, faça da Bíblia, nós devemos fazer da Bíblia aquilo que ela é, a palavra de Deus, o nosso guia de fé e de prática. Amém? Fica com essa palavra, deixa essa palavra entrar no seu coração e trazer para você um despertamento espiritual muito importante. Antes que você se questione: mas eu não tenho nada a ver com igreja, com religião. A Bíblia está acima das religiões, meu querido. A Bíblia está acima das religiões, minha querida. Ela é a palavra de Deus. Ela está acima das religiões. Mas ela foi escrita por homens. Sim, foi escrita por homens, claro. Inspirados por Deus. E homens que foram privilegiados, porque Deus deu a esses homens o privilégio de participarem da escrita desse livro. É um privilégio, porque Deus tem poder para escrever qualquer coisa que Ele quiser. Vocês lembram quem foi que escreveu as tábuas da lei e deu a Moisés? Foi o próprio Deus. Não foi Moisés que escreveu os 10 mandamentos. Foi o próprio Deus que escreveu as tábuas da lei e as deu a Moisés. Então esse mesmo Deus que teve esse poder para escrever os 10 mandamentos, as tábuas da lei e entregar a Moisés, ele poderia ter escrito a Bíblia sozinho. Não precisava de homem nenhum, mas ele quis usar esses homens. Ficou clara a explicação? Serve para você até de repente refutar quem queira de repente desmerecer a Bíblia porque em tese ela foi escrita por homens.
Então você diga a essas pessoas, como eu estou dizendo, homens inspirados por Deus e que receberam do próprio Senhor o privilégio de escrever, porque o Senhor tem poder para escrever sozinho, ele não precisa. Um Deus que criou um universo desse tamanho, não somente o planeta Terra, mas o universo como um todo, não vai ter poder para escrever um livro? Um Deus que tem poder para curar enfermos, devolver visão aos cegos, devolver o movimento para os paralíticos, devolver a audição para os surdos, estancar um fluxo de sangue de uma mulher que estava há 12 anos menstruando sem parar. Um Deus que tem poder para libertar cativos nas mãos de Satanás, endemoniados. Um Deus que tem poder para abrir um mar para o povo passar, transformar água salgada em água doce, tirar a água da rocha. Um Deus que tem poder para fazer tudo isso que eu falei e muito mais. Não teria poder para pegar algumas tábuas, algumas pedras ou algumas folhas e escrever um livro? Claro que tem. Ele é quem é o Deus. Ele é quem é Deus. E ele deu aos homens selecionados, inspirados por ele, o privilégio de escrever esse livro, que é a palavra de Deus. Mais uma vez eu digo para você, fica com essa palavra, Deus abençoe grandemente sua vida. Fica aqui até o final, que tem muita coisa legal ainda para você ver nesse vídeo e que você vai ser edificado espiritualmente. Vem comigo. Bom, vou falar agora sobre o livro que eu vou lançar. Ele vai se chamar Avivamento. Onde ele começa, como alcançá-lo. Mas antes de eu falar sobre esse livro, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Continua me acompanhando aqui nessa plataforma. Quando você curte, comenta, compartilha e me acompanha, você está sinalizando à plataforma que você está gostando desse conteúdo, que você quer ver mais vídeos meus aqui nessa plataforma e que você quer compartilhá-los para que outras pessoas possam assisti-lo. Então eu quero falar para você, é o meu novo livro, Avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? São duas perguntas que eu faço. E esse livro, em nome de Jesus, até outubro ele vai estar disponível nas plataformas. Assim que ele estiver pronto, eu vou trazer para você, tá bom? Assim que ele estiver pronto, eu vou trazer para você. Vou dizer para você onde esse livro vai estar, onde você vai poder comprá-lo e, como todos os outros que eu tenho, o de Lodebar para Wonderland e o Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, esses eu tenho a versão impressa comigo. Quando nós nos encontrarmos em alguma igreja, você querendo comprá-los, eu terei imenso prazer em vendê-los. E eu quero muito que você não somente me acompanhe aqui na plataforma, mas eu quero muito que você seja o meu leitor. Então eu quero te falar aqui. São duas perguntas, né? O título é Avivamento. A primeira pergunta, onde ele começa? E eu quero falar sobre essa pergunta no meu livro com todos os detalhes. Eu quero que você aprenda verdadeiramente onde o verdadeiro avivamento começa. Porque nós, como cristãos, nós temos andado assim muito enganados com relação a essa questão de avivamento. Tem muito avivamento fake circulando dentro das igrejas. E nesse livro você com certeza vai entender, à luz da palavra de Deus, que o que eu estou falando tem todo sentido. Você vai entender, à luz da palavra de Deus, verdadeiramente onde esse avivamento começa. E a segunda pergunta será, como alcançá-lo? E aí também você vai ver que temos visto muita coisa errada dentro das igrejas com relação ao avivamento. Muita gente ensinando coisa que não tem nada a ver com avivamento. E nesse livro você vai ver o que eu falo sobre a segunda pergunta, como alcançá-lo.
À luz da Bíblia você vai entender, e eu tenho certeza que esse livro vai contribuir grandemente para o seu crescimento espiritual e vai fazer com que você possa ter acesso verdadeiro ao avivamento que Deus quer que você tenha. Em breve, em nome de Jesus, até outubro, esse livro vai estar disponível. Se ele estiver disponível antes, eu apresento ele aqui para você com todo prazer. E eu tenho aí nos comentários os links de venda dos livros que eu já tenho publicados. O Dinheiro Nosso de Cada Dia, a versão digital está na Amazon. Eu estou tentando ver a possibilidade de trazer a versão impressa. De Lodebar para Wonderland, os links estão aí. Tem a versão digital na Amazon, tem a versão impressa na Wiclap, tem a versão impressa no Clube de Autores. E o livro Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, eu estou com dificuldade para colocar o link de vendas. Tenho colocado aí, mas eu tenho recebido feedback que não está legal. Eu estou tentando resolver isso e eu creio que na próxima semana eu vou ter uma posição para você ter aí opções para você comprar o Cuide Bem da Sua Carreira Profissional pela internet. Espero que na próxima semana eu tenha isso resolvido. É a previsão que me deram para resolver isso na próxima semana. Espero poder, infelizmente não depende de mim. Eu espero poder na próxima semana trazer isso para você. E nos comentários aí eu quero falar para você sobre carreira profissional. Eu tenho aí 2 links para você clicar e verificar oportunidades de emprego para você. Aí, num dos comentários eu tenho o site da Rádio Melodia. Eles têm lá um serviço muito legal, porta de emprego. Ali eles colocam toda hora oportunidades de emprego para você. Clica aí e tem acesso, tá, ao que você puder ter, e que Deus abençoe sua vida profissional, você possa conseguir emprego. O outro link que eu botei nos comentários também com relação ao emprego é do G1. Caso você assista a Rede Globo, o RJ1, que passa na hora do almoço, o rapaz lá, o Edmilson Ávila, está sempre, aqui no Rio, no caso, onde eu estou, ele está sempre anunciando oportunidades de emprego. Clica aí no G1 e você vai ter acesso, tá bom? Tá aí o link para você nos comentários. E que Deus abençoe grandemente a sua vida e que todos os meus livros possam contribuir para a sua edificação espiritual, profissional, todas as áreas da sua vida. A leitura é muito bom. Como já disse o filósofo Voltaire, a leitura engrandece a alma. Grave essa frase. A leitura engrandece a alma. E como já disse o nosso escritor brasileiríssimo Monteiro Lobato, autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, quem não lembra? Quem não lembra do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Fez tanto sucesso aí, pegando aí final de década de 70 e um pouco de década de 80. A minha geração, eu já era quase adolescente quando o Sítio do Pica-Pau Amarelo começou a ser exibido na Rede Globo, mas os um pouco mais novos que eu eram crianças e cresceram vendo o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então esse escritor Monteiro Lobato certa vez também disse: um país se faz com homens e livros. Ele ressaltou a importância da leitura, ele ressaltou a importância da cultura. A leitura, ela é sim a melhor forma do ser humano obter conhecimento e cultura. E eu vou falar sobre a Bíblia. A nossa mensagem é essa. Deus abençoe sua vida, vem comigo. E agora eu vou entrar na mensagem. Abre sua Bíblia, Salmos 119, verso 11. Guardemos a palavra de Deus no nosso coração. Mais uma vez eu quero lembrar você, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Quando você curte, comenta e compartilha, você informa a plataforma que você está gostando desse conteúdo, você quer ver mais vídeos meus aqui nessa plataforma e você está recomendando para que outros possam ver. E não se esqueça de continuar me acompanhando aqui. Assim você vai abençoar esse ministério que Deus está me dando, você vai verdadeiramente me ajudar a levar essa mensagem adiante. Eu não estou pedindo contribuição financeira, tá? Nada contra quem está na internet que pede.
Cada um com o seu cada um, como a gente costuma dizer. Mas o que eu estou pedindo para você é grátis. Só leva alguns segundos. Tá bom? E assim você vai me fazer muito feliz. Vamos lá. Salmos 119, verso 11. Abra sua Bíblia aí. Guardemos a palavra de Deus no nosso coração. Eu ainda há pouco eu estava falando aqui com relação aos livros. A Bíblia é o livro mais importante de todos. E vamos meditar nisso agora. Vamos lá. Texto conhecido. Eu vou ler na versão, a linguagem viva. Mas eu vou ler também em outras linguagens também. Vamos lá. Na minha linguagem aqui, Bíblia viva. Suas palavras estão sempre presentes em meu coração, para não pecar contra o Senhor. Você está estranhando essa redação? Vou ler aqui a tradução do João Ferreira de Almeida, que é bem conhecida. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Vamos ler na linguagem atual. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E vamos ler a tradução Almeida, também conhecida. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então eu li a Bíblia para você em 4 traduções diferentes, tá? E eu vou repetir a leitura que eu fiz inicialmente, a linguagem viva. Eu gosto mais dessa. Suas palavras estão sempre presentes em meu coração, para não pecar contra o Senhor. Que o Senhor continue abençoando a sua palavra e que ela se faça presente, real e viva em nossos corações. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia. Ainda há pouco eu falei para você sobre meus livros, o quanto os livros em geral são importantes para que nós venhamos a obter conhecimento, cultura, sabedoria. Aqui nós temos a Bíblia, Palavra de Deus, é o livro mais importante de todos. Não sei quem é você que está vendo esse vídeo, não sei se você tem alguma religião, eu não estou pregando religião para você. Como eu disse no começo, a Bíblia está acima de todas as religiões. A Bíblia está acima de tudo isso, porque ela é a palavra de Deus. Ela é escrita por homens, sim, homens que foram inspirados por Deus, homens que receberam de Deus o privilégio de escrever a palavra. Porque Deus poderia ter escrito isso sozinho, como ele escreveu as tábuas da lei. Um Deus que abre um mar para o povo passar, transforma água salgada, água amarga em água doce, tira água da rocha, estanca fluxo de sangue de uma mulher menstruada, 12 anos sem parar, liberta endemoniados do cativeiro de Satanás, dá vista aos cegos, faz os paralíticos andarem, faz os coxos ficarem com a vida normal, andando normalmente, estica a mão mirrada do homem que estava com a mão toda encolhida. Um Deus que tem poder para fazer tudo isso, é óbvio que ele tem poder suficiente para escrever sozinho um livro como esse, mas ele concedeu aos homens que foram levantados por ele na ocasião o privilégio de escrever a sua palavra. Olha aqui, aparentemente a Bíblia é um livro como outro qualquer. A palavra Bíblia, na verdade, ela vem do grego biblos, biblioteca, coleção de livros. O que é a biblioteca que a gente conhece? Não é aquele montão de livros junto, uma coleção de livros? Biblos, Bíblia, biblioteca, coleção de livros. Temos 66 livros aqui dentro. 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. E essa palavra aqui é a mais importante de todas, que precisa estar guardada no nosso coração. E é isso que o salmista está falando aqui para nós. É o Salmo 119, não se sabe ao certo quem o escreveu. Alguns entendem que pode ter sido Davi, mas não dá para precisar. Nenhum historiador, nenhum teólogo pode cravar com exatidão quem realmente escreveu o Salmo 119. Mas eu quero dizer para você que esse salmo, ele é o maior salmo que tem. Inclusive, ele é o maior capítulo da Bíblia, porque ele tem 176 versículos. E cada um dos 176 versículos desse salmo
ele faz uma referência à palavra de Deus. Ela é chamada de palavra, de estatuto, de decreto, de lei, de mandamento. Então, para você ver o tamanho da importância que Deus dá à sua palavra. E para você relembrar, a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, é Deus falando diretamente com a gente. Então, quando algum pregador como eu vem pregar, tem que pregar pautado na palavra, baseado na palavra. Quando alguém vem entregar alguma revelação, alguma visão, alguma coisa que seja, tem que estar pautada na palavra. E o que eu quero dizer para você, a falta de conhecimento da palavra de Deus é um dos nossos principais erros. Por isso, nós como cristãos temos deixado muito a desejar. Nós temos dado pouca importância ao estudo da palavra de Deus. E eu vou mostrar para você na prática. Tá? Vamos lá. Nós sabemos o quanto Deus dá importância à sua palavra. Eu posso dizer para você, Josué capítulo 1, verso 8, Deus fala para Josué fala para Deus que está guardando a palavra no coração. E Deus fala para Josué, não se aparte da tua boca o livro da lei. Deus dá essa orientação para Josué. Você vai para o Salmo 1, nos versos 2 e 3, você tem lá o salmista falando. Ele começa falando sobre a felicidade de alguém que não anda, não copia as ideias dos ímpios, não se detém, não para ficar de conversa fiada com pecadores e não se assenta na roda dos zombadores. E aí ele completa que, muito pelo contrário, essa pessoa tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita o tempo todo. E aí no verso 3 vem o complemento, pois essa pessoa que faz isso, ela vai ser como árvore plantada junto às águas correntes, que dá o seu fruto no tempo oportuno, cujas folhas não caem e tudo que ele fizer prospera. A gente viu o profeta Oséias sendo usado pelo Senhor para falar sobre Oséias 4:6, assim diz o Senhor, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Oséias 6, capítulo 3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não dá para conhecer o Senhor sem examinar sua palavra. Jesus nos fala em Mateus 22, 29, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E ele também fala em João 5,39, examinem as Escrituras, porque nelas vocês vão ter vida eterna e são elas que dão testemunho a meu respeito. E Paulo nos fala em Romanos capítulo 10, do 14 ao 17, sobre a importância da palavra de Deus. Ele fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aí ele fala sobre como crerão naquele de quem nada ouviram e como ouvirão se não há quem pregue. Então, Paulo nos alerta que somos nós que temos que anunciar ao mundo que somente Jesus Cristo salva. E é através da palavra de Deus que temos que pregar que somente Jesus Cristo salva. E é pela palavra de Deus que temos que anunciar que Jesus Cristo vai voltar. É pela palavra de Deus que temos que anunciar aquilo que Deus quer que o ser humano faça, aquilo que Deus quer que o ser humano siga. E somos nós que temos que fazer isso. E Jesus nos diz que se nós não fizermos, as pedras o farão. Vamos lá. Então nós aprendemos aqui nesse começo sobre a importância da palavra de Deus. Eu quero falar outra coisa. Não há como ninguém crescer espiritualmente estudando a palavra de Deus se não tiver vida de oração. Oração e estudo da palavra de Deus andam juntos. É como Romeu e Julieta. Não somente Romeu e Julieta, romance de Shakespeare, mas eu me refiro principalmente ao doce. A nossa tradicional sobremesa brasileira, goiabada com queijo, Romeu e Julieta. Não tem um sem o outro. Se só tiver a goiabada, não é Romeu e Julieta. Se só tiver o queijo, não é Romeu e Julieta. Só é Romeu e Julieta se tiver a goiabada e o queijo. Da mesma forma, o crescimento espiritual ele vem completo. Ainda há pouco eu falei do meu livro Avivamento, onde começa como alcançá-lo. E no livro eu vou falar muito sobre essa questão. Tá?
do estudo da palavra de Deus. E quando eu vier aqui pregar sobre oração, eu vou bater na tecla também do estudo da palavra. Não tem como ter um sem o outro, não há como. Por quê? Porque intelectualmente qualquer pessoa pode pegar a Bíblia e ler, memorizar, coisa e tal. Muitos ateus estudam a Bíblia e vou falar para você, muitas vezes conhecem academicamente a Bíblia, muito mais do que muitos cristãos. Mas conhecer a Bíblia não é só conhecer academicamente, é conhecer espiritualmente também. É fazer o que o salmista falou aqui, vou repetir aqui. Olha a importância do que o salmista falou. Suas palavras, ele está se referindo a Deus. Suas palavras estão sempre presentes em meu coração, para não pecar contra o Senhor. Quem nos livra de pecar é a palavra de Deus. É quando ela está guardada aqui no nosso coração, não é só na mente. Coração, sentimento. Aí nós entendemos a importância daquilo que Deus está falando conosco. E ela nos guarda do pecado. Nós entendemos o quão importante é nos dedicarmos ao estudo dessa palavra de Deus. O quão importante é nos dedicarmos a ter uma vida de oração. O quão importante é estarmos em comunhão com os nossos irmãos em uma igreja. Olha aqui, ó, quero trazer outra coisa aqui para ensinar para vocês. Eu, graças a Deus, eu faço parte de um ministério. Não sou solto na pista aí, não. Tá? Desigrejado, ovelha sem pastor. Não, tem um pastor. Tá? Eu faço parte de um ministério. Tá aqui a minha carteirinha de membro. Faço parte de um ministério. Tá? Tem um pastor. Tem alguém que me acompanha espiritualmente. Isso é importante. Todos nós temos que estar juntos na casa de Deus, adorando o Senhor, juntos. Todos nós temos que estar lá, reunidos no templo, sim, tá? Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você que estiver vendo esse vídeo aí, e eu, quando nós chegarmos a um nível profundo de conhecimento da palavra de Deus, vou falar algumas coisas para você que vão acontecer dentro da igreja evangélica brasileira. Muitos falsos profetas vão simplesmente sumir. Por que que vão sumir? Eles não vão ter espaço para pregar, porque todos nós, conhecedores da palavra de Deus, vamos perceber logo que esses caras são falsos profetas. Por quê? Porque vamos ter não somente o conhecimento das Escrituras para rebater os falsos profetas, mas vamos ter também a unção que vem através de uma vida de oração, a unção que Deus derrama sobre nós através de uma vida de oração. Nós vamos ter o discernimento para perceber. E eu vou provar para você agora aqui com 2 vídeos que eu vi na internet que vocês já viram também. Um deles é aquele no qual o pastor Júnior Trovão está pregando e aparece do nada um irmão se levantando, supostamente entregando uma profecia, que nada mais era do que uma profetada. Chegou perto do Júnior Trovão para dizer que o homem estava em pecado e que Deus estava aberto ali, estava abrindo a sepultura para ele, que ele ia morrer, que estava em pecado. E o pastor Júnior Trovão, sem fazer escândalo, calmamente, o varão entregou a profecia e meteu o pé. O pastor Júnior Trovão chamou o camarada lá na frente e desafiou ele. Falou: você tem que me dizer o pecado que eu estou cometendo. E se eu estiver cometendo, que eu morra aqui. Que eu morra. E se eu não estiver cometendo, que você morra. Vamos lá. Nada disso teria acontecido se a igreja, aquela igreja ali, fosse formada por cristãos que dominam e conhecem a palavra de Deus. Eu não estou falando só daqueles irmãos daquela igreja, falo de nós, me incluindo. Se nós conhecêssemos a palavra de Deus, nós, por isso que eu coloquei a mensagem: guardemos a palavra de Deus no nosso coração. De cara nós teríamos visto que o irmão que levantou era um falso profeta. Sabe por quê? Porque quando você conhece a palavra de Deus, você entende que todos os profetas que entregaram profecias, eles foram bem completos, tá? Eles não ficaram com adivinhações, não jogaram aí ao vento. E tem um outro vídeo também, tem um pastor que trabalha muito com essa questão de revelações, de profecias. Ele é usado nessa área, o ministério que Deus deu a ele.
E ele pastoreando uma igreja, certa vez ele recebeu uma missionária que chegou, apontou para aquele monte de pastor que estava ali na tribuna, no púlpito, e disse que Deus mostrava a ela que um deles estava em pecado. E ele na mesma hora repreendeu a missionária, mandou: ó, você vai ter que dizer quem é. Porque logo de cara ele cortou, que viu que aquilo ali era profecia de Baal. Nós temos visto aí aos montes, tá cheio de vídeos na internet. Eu já falei sobre isso na série de vídeos que eu fiz há algum tempo atrás, lá na coluna do Submundo Gospel, quando eu falei dos falsos profetas. Já falamos sobre esse assunto, não vou me esticar. Já dei exemplos bem específicos lá. Mas é só vocês procurarem na internet, tá cheio. E a Bíblia diz que eles vão aparecer no final dos tempos. Agora, a partir do momento que nós conhecemos a palavra de Deus, eu e você, nós vamos ter condições logo de cara de identificar falsos profetas. Tá? Primeira coisa que nós vamos identificar: falso profeta. Levantou, falou abobrinha, tu vai dizer: ih, isso é falso profeta. Você já repreende logo, já corta logo. Esses profetas têm por aí que só anuncia catástrofe. Você logo de cara vai começar a ver: ih, falso profeta, profeta de Baal, rapa fora, sai daqui. Você logo vai identificar esses pregadores que andam por aí, esses itinerantes que andam por aí. Não são todos, mas infelizmente a maioria é assim. A maioria é formada por pessoas que têm conhecimento teológico muito raso, muito trivial, pregam um monte de pataquada, pregam um monte de abobrinha, ensinam um monte de heresia. Vocês logo vão identificar, tá? A Bíblia não nos dá, não nos autoriza a colocar nenhum ponto de contato no culto. A nossa oração, nosso joelho no chão, ele é suficiente para chegarmos a Deus. Aí você vê igreja aí, pastor aí pregando que para você alcançar algo de Deus você tem que dar uma oferta. E eles não estipulam o valor da oferta. Mas tudo isso acontece pela nossa falta de conhecimento da palavra de Deus. Quando nós dominarmos a palavra de Deus verdadeiramente, no intelecto e principalmente no coração, praticando ela, entendendo ela e conhecendo ela, nós vamos identificar logo de cara essas heresias, essas falsas profecias, tudo de errado. E vou te falar outra coisa aqui, tá? Com relação à palavra de Deus. Ela nos dá base para alicerçarmos a nossa vida espiritual de tal forma que nós conseguimos evitar queda espiritual. Por quê? Como salmista, como nós acabamos de ler aqui, a palavra guardada no coração, ela nos livra do pecado, ela nos adverte, ela nos mostra, ela nos corrige, ela nos confronta. Isso é muito importante. Nós não podemos andar de qualquer jeito. E vou falar uma coisa para você que está acontecendo em muitas igrejas. A palavra de Deus está sendo tirada de muitas igrejas. Ah, mas como assim? Eu vou te falar agora como assim. Os cultos têm andado com um monte de penduricalho. Penduricalhos que estão impedindo a pregação da palavra de Deus. Isso para não falar do desinteresse de muitos crentes. Tá uma coisa assim gritante. E eu provo para você agora aqui. Vamos lá. Vou te dar alguns exemplos aqui. Todos relacionados a EBD. Olha a porcentagem de crentes que frequentam a EBD. Exemplo A. Uma igreja de 100 membros... Quando você tem aí 20 membros que frequentam a EBD, você tem uma frequência de 20%. Vou te ensinar a fazer essa conta, caso você não saiba. Bem simples. 100. Anda uma casa para a esquerda. Ou corta um zero. 100. Corta um zero, vai ficar 10. Você achou 10%. Multiplica por 2, 20. Você achou os 20%. Tá bom? Exemplo B. Uma igreja com 3.000 membros, ela tem
150 que frequentam a EBD. Uma igreja de 3.000 membros tem 150 que frequentam a EBD. 5% da igreja que frequenta a EBD. Como é que eu sei disso? Lembra que eu ensinei ainda há pouco para achar 10%? 3.000, corta um zero, 300. 10%, certo? 10% de 3.000, 300. Você cortou um zero, divide 300 por 2, você vai achar 150. 5%. Exemplo 3. Uma igreja com 1.000 membros tem 100 alunos. 10%. 1.000, corta um zero, 100. 10%. Esses 3 exemplos aqui que eu dei, eu posso dizer para você que é o percentual aproximado de crentes que frequentam a EBD nas igrejas, de 5 a 20%, não mais do que isso. Isso explica por que muitas igrejas estão andando totalmente fora do padrão estabelecido pelo Senhor. Os cultos estão totalmente fora daquilo que Deus quer. Aí vamos para a liturgia dos cultos para falar nisso. É o Ministério Louvor que fica meia hora, 40 minutos, e eles não querem só cantar, querem ministrar. Aí vem alguém para dar uma palavra introdutória. Ao invés da palavra introdutória ser aquela coisinha de 5 minutos, como deveria ser, quer fazer uma pregação. Aí aquele que vai trazer a palavra para fazer o ofertório, vai ser uma palavra simples, de uns 5 minutinhos, quer fazer uma baita de uma pregação também. Isso em igreja que tem a liturgia mais simples, tá? Aí passa para a palavra de Deus, aí o pregador tem que correr, porque o culto não pode se estender, é claro. Quando se fala de um culto de manhã, domingo de manhã, as pessoas têm que ter o resto do domingo para almoçar, para estarem com a família e para poderem voltar para o culto da noite. Quando se fala do culto à noite, as pessoas têm hora para trabalhar no dia seguinte, tem gente que pega a condução para voltar para casa, gente que mora longe, então você não pode estender um culto até altas horas da noite. Então o pregador é obrigado muitas vezes a reduzir a mensagem. Mas quando o pregador perde a noção também e vai embora e prega... Eu estive numa consagração há uns 2 meses atrás. Em tese a consagração era para acabar às 11 da manhã, 11, 11h30. Deram a palavra para a irmã que ia pregar 11h15 da manhã. Que ela fosse ali pregar até 15 para meio-dia. Beleza. Ela foi até 1h da tarde quase. Ela pregou 1h30. Então, aí fica uma coisa que aí as pessoas já não querem mais estar ali. Antes que você venha dizer, mas no mundo não sei o que. Não tem no mundo não sei o que. A Bíblia, a mesma Bíblia nos diz que os nossos cultos têm que ser feitos com ordem e com decência. E a prioridade é a pregação do Evangelho. É a pregação da palavra. E aí o que acontece? E quando você tem aqueles cultos que tem um montão de gente pegando um montão de oportunidade, aí acontece aquilo que aconteceu há algumas semanas atrás, numa festividade de 100 anos das Assembleias de Deus no Rio. Já fiz um vídeo inclusive a respeito. Acontece aquilo, 11 e tal da noite, a menina não pôde cantar, enfim, por causa desses absurdos. É isso que eu quero que vocês entendam. É assim que Satanás age para poder tirar a palavra de Deus do culto, para poder tirar a palavra de Deus de dentro da igreja. Primeiro ele coloca o desinteresse das pessoas em ir para a escola bíblica dominical. As pessoas apresentam as justificativas mais estapafúrdias. Uma delas, elas dizem que o domingo é o único dia para elas acordarem dormir até mais tarde. Mas eu garanto que acordam às 6 da manhã para ir para a praia, para ir para a piscina, para jogar bola. Só não acorda cedo para estudar a palavra de Deus. Você quer ver como é que a desculpa é estapafúrdia? Eu conheço igrejas que já mudaram o horário, já não tem mais a escola bíblica de manhã. Já jogaram para 5 da tarde, para 6 da tarde, para poder emendar com o culto da noite. As pessoas não vão para a EBD, chegam direto para o culto da noite. Então o problema não é acordar até mais tarde.
dormir até mais tarde. Não é esse o problema. Eu conheço igreja que nem faz a escola bíblica domingo, faz em outro dia da semana, o que também não adianta. As pessoas também não vão. Então não é esse o problema. Algumas pessoas também tentam justificar: mas a literatura que a nossa igreja usa é muito ruim. Você troca a literatura, não muda nada. Você estabelece que você mesmo vai produzir a literatura. A igreja que eu congrego, o Ministério Sarando a Terra Ferida, nós produzimos as nossas próprias lições. Os professores que são pastores, professores do Seminário de Teologia da FASTEF, que é a Faculdade de Teologia do Ministério Sarando a Terra Ferida, eles produzem as lições. Eles escrevem as lições para nós estudarmos em todas as igrejas Sarando a Terra Ferida, na matriz e nas filiais. Tudo uniforme. Sendo assim, ainda assim, não há interesse. Isso porque as lições são colocadas nos grupos de estudo da igreja em PDF para as pessoas poderem estudar. Então, é a falta de interesse mesmo das pessoas em estudar a palavra de Deus. E é sobre isso que eu estou falando aqui. É esse interesse que eu quero despertar em vocês. Estudar a palavra de Deus. Em nós precisamos estudar a palavra de Deus, porque é ela que vai nos fazer ter fé. Acabei de citar o texto que Paulo escreveu aos Romanos. É ela quem vai nos fazer andar em santidade, em retidão, não pecando contra o Senhor. Acabamos de ler o texto principal aqui da mensagem. Então, como eu estava falando, além de termos a falta de interesse dos irmãos em frequentarem uma escola bíblica dominical para aprender a palavra de Deus, nós temos também a liturgia de culto que está toda corrompida, deturpada e que tira tempo da pregação, porque há um monte de penduricalho no culto. Não há necessidade do Ministério Louvor esticar 40, 50 minutos cantando e ainda querendo ministrar. 25 minutos é suficiente. Eu sei porque eu fui músico de Ministério Louvor. 25 minutos é suficiente. Em 25 minutos você canta 4 ou 5 louvores. Entre 4 e 5 louvores você canta. Tá bom, né? Cantar 4, 5 louvores para começar o culto, tá bom? Quer botar meia hora? Bota meia hora, beleza. Uns 6 louvores. Aí a outra meia hora restante, a primeira hora do culto, 2 horas de culto, meia hora para o louvor. A outra meia hora você distribui palavra introdutória, anúncios e a palavra de ofertório. Mas a minha igreja tem que ter oportunidade. Não tem que ter. Você pode até dar uma oportunidade se quiser dar. Você não é obrigado a dar oportunidade. A melhor oportunidade que nós temos é de estarmos ali aprendendo a palavra de Deus. Mas isso eles querem fazer agora porque não tem mais como era antigamente, as uniões de treinamento, que eram nos domingos antes dos cultos. Ali nós tínhamos oportunidade para ministrar estudos, para nós mesmos ali treinarmos, por isso se chamava união de treinamento. Bom, pelo menos eu vim de igreja batista, passei 30 anos lá e lá nós tínhamos isso, união de treinamento. Outras denominações eu não posso falar porque eu não conheço. Não sei se... acredito que tinha algo parecido, tá? Então, não há obrigatoriedade de sair distribuindo oportunidades no culto, não. E ainda que distribua, que seja com parcimônia, para que o pregador tenha 1 hora para pregar. Pregar, fazer um apelo e entregar a palavra para o pastor. E o pastor aprender a ter educação, parar de repregar. Porque tem pastor também que não tem um pingo de noção, um pingo de educação. O pregador passa a palavra para ele, ele quer repregar. Em cima da mensagem do pregador, a falta de educação, falta de respeito, falta de noção, falta de tudo. O pastor recebeu a palavra de volta do pregador, caso não tenha sido ele que tenha pregado, ele recebe a palavra, o apelo já foi feito. Se não foi feito, ele mesmo faz o apelo e impetra a bênção apostólica e cada um para suas casas. É finito. Só que Satanás, como é esperto, como ele é ardiloso, ele quer porque quer tirar a palavra de Deus, porque ele sabe que assim fica fácil para ele derrotar os cristãos. Começa a meditar nisso aí.
Comece a meditar. Guardemos a palavra de Deus no nosso coração. Salmo 119, verso 11. Guarde esse texto no seu coração. Guarde esse texto na sua vida. Não somente esse, mas se dedique a estudar a palavra de Deus de verdade. Tá? Só por ela que você vai ter crescimento. E não se esqueça da vida de oração. Anda junto. O estudo da palavra de Deus anda junto com a oração. A prática da oração anda junto com o estudo da palavra de Deus. Não dá para separar um do outro. Não vai rolar. O crescimento espiritual não está no movimento. O crescimento espiritual não está no falar em línguas estranhas. Não está na habilidade para louvar, para entregar revelação, essas coisas. Tudo isso é dom. O crescimento espiritual verdadeiro, ele está pautado, tem que estar pautado na oração, no estudo da palavra de Deus. Não tem como. Palavra de Deus e oração. Oração e palavra de Deus. Não tem como andar um sem o outro. E é com essa fala que eu encerro essa mensagem, porque foi só até aqui que o Senhor ministrou ao meu coração. E o tema dessa mensagem foi: guardemos a palavra de Deus no nosso coração. Salmo 119, verso 11. Que o Senhor continue abençoando poderosamente a sua vida e que Ele traga para a sua alma o avivamento espiritual verdadeiro. E é por isso que eu convido você a adquirir meu livro. Previsão que até outubro a gente tenha ele aí. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. É sobre isso. Muito obrigado porque você ficou até aqui. Muito obrigado porque você me permitiu entrar na sua casa. Eu não faço ideia do dia nem da hora que você permitiu que eu entrasse na sua casa para ministrar essa palavra para você. Mas muito obrigado. E eu desejo que ela frutifique na sua vida. E eu espero você no próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nos seus grupos e nas suas redes sociais. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.